Olá, pessoal, a paz do Senhor, aqui é do Jesus Diário e hoje, olha, a gente vai mergulhar de cabeça num dos capítulos mais intensos do Novo Testamento. Vamos juntos desvendar os mandamentos e os desafios de Mateus capítulo 21. Se prepara aí, porque o que a gente vai ver aqui mexe com a gente e muito. O nosso caminho por Mateus 21 vai ter 5 paradas, tá? Primeiro, vamos ver a chegada do rei. Depois, a gente fala sobre a fé pública, com aquela cena forte no templo. Em seguida, a gente muda o foco para a fé pessoal, falando de frutos e obediência. Quarto ponto, o confronto, a hora de honrar o filho. E por fim, a gente traz tudo isso para os nossos dias e o desafio continua. Bora começar? Bom, vamos lá para a primeira parte, a chegada do rei. Imagina a cena, Jesus está chegando em Jerusalém. Mas olha que interessante, ele não vem num cavalo branco imponente como um general. Não, ele vem num jumentinho, um sinal de paz, cumprindo exatamente o que os profetas disseram. A galera tá ali em festa, uma loucura. Mas fica a pergunta, né? Será que todo mundo ali estava entendendo de verdade quem era aquele homem? E o que eles gritavam? Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Gente, isso aqui não era só um viva de torcida, sabe? Era muito mais profundo. Filho de Davi era um título messiânico. Eles estavam, na prática, declarando publicamente: Ele é o Messias, o rei que a gente esperava. Eles estavam citando Salmo 118, que todo mundo sabia que falava do Messias. Era uma declaração de fé poderosa. E é aqui que o capítulo já começa a nos cutucar hoje. O desafio atual é justamente esse. A gente celebra Jesus, canta, se emociona, mas e na segunda-feira? E nas decisões do dia a dia? É fácil celebrar superficialmente, né? Mas a questão é, existe uma submissão real ao senhorio dele? Porque a Bíblia é clara, gente, a fé de verdade não é só um arrepio, uma emoção que passa. Ela tem que estar firmada na palavra, é uma decisão de entregar o controle, de verdade. Agora segura aí porque a gente vai para o segundo ponto, a fé pública no templo. E a cena é forte. Pensa bem, Jesus acaba de ser aclamado rei, a cidade está em festa. Qual a primeira coisa que ele faz? Ele vai direto para o templo. E o que ele vê lá, meu amigo, enche ele de uma justa indignação. E ele chega e diz, está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Gente, covil de salteadores são palavras pesadíssimas. Ele não estava reclamando do barulho, o problema era muito maior. O lugar que era para ser o ponto de encontro com Deus tinha virado um balcão de negócios, de exploração da fé das pessoas. O coração da adoração estava corrompido. E de novo, o desafio para nós. A mercantilização da fé, a falta de reverência, isso ainda acontece. A gente pode transformar nossa adoração num tipo de comércio com Deus, buscando só o que nos interessa. Mas aí vem a resposta da Bíblia que muda tudo. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo, o nosso corpo. Então, essa purificação do templo que Jesus fez, hoje é um chamado para a gente purificar o nosso coração, a nossa vida. A adoração tem que ser genuína, em espírito e em verdade. Ok, então a gente viu a fé pública, a atitude de Jesus no templo. Agora, no nosso terceiro ponto, o foco muda. Jesus vai do público para o pessoal. Ele quer falar sobre a nossa fé individual, aquela do dia a dia. E para isso, ele usa duas imagens que são, assim, geniais: uma figueira e a história de 2 filhos. Primeiro, a figueira. Imagina só, uma árvore linda, cheia de folhas verdes, vistosa. A gente olha e pensa, nossa, essa aí deve estar carregada de figos. Mas quando Jesus chega perto, nada, zero frutos. É o símbolo perfeito da fé que é só fachada. É ter aparência de cristão, sabe? Falar o jarguez da igreja, postar versículo, mas na prática, na vida real, cadê a transformação? Cadê o fruto? E logo em seguida vem a parábola dos 2 filhos. É bem simples. O pai chega para os dois e fala: Filho, vai trabalhar na vinha hoje? O primeiro, meio rebelde, fala: Não vou. Mas depois, pensa melhor, se arrepende e vai. O segundo, todo polido: Sim, senhor, claro que vou. E some. Nunca foi. Aí Jesus pergunta: E aí, qual dos dois fez a vontade do pai? A resposta é clara, né? Para Deus, o que importa não é o que a gente fala, mas o que a gente faz. Um não que vira sim na prática vale muito mais que um sim da boca para fora. Tá, mas então, o que são esses frutos que Deus espera? É fazer um monte de coisa na igreja? Não necessariamente. A Bíblia, lá em Gálatas, dá a lista: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade. Percebe? São traços de caráter. É a
prova de que o Espírito Santo está trabalhando por dentro e transformando quem a gente é. Esses são os sinais de uma fé genuína, de verdade. E agora a gente chega na quarta parte, o ponto de maior tensão do capítulo, o confronto. Jesus já falou do rei, do templo, da fé pessoal. Agora ele olha nos olhos dos líderes religiosos e conta uma história que é, basicamente, uma flecha direto no peito deles. O clima deve ter ficado bem pesado. É a parábola dos lavradores maus. Resumindo, o dono de uma vinha arrenda a terra. Na hora da colheita, ele manda uns servos para buscar a parte dele. Os lavradores batem em uns, matam outros. O dono, paciente, manda mais servos. Acontece a mesma coisa. Por fim, ele pensa: vou mandar meu filho. A ele eles vão respeitar. E o que eles fazem? Matam o filho para ficar com a herança. Era óbvio para quem estava ouvindo. O dono é Deus, a vinha é Israel, os servos são os profetas, e o filho era o próprio Jesus, bem ali na frente deles. E para fechar o raciocínio, Jesus usa uma metáfora de construção, a pedra angular. O que é isso? Era a pedra mais importante da obra, a que dava o alinhamento para tudo, que sustentava o prédio inteiro. E Jesus fala: a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, essa se tornou a pedra principal. Ele estava dizendo: eu sou essa pedra. Vocês estão me jogando fora, mas Deus vai construir tudo em cima de mim. Que declaração de identidade, hein? E a consequência dessa rejeição é pesada. Jesus diz com todas as letras: o reino de Deus será tirado de vós e entregue a um povo que produza os seus frutos. Isso é muito sério. Significa que pertencer ao reino de Deus não é um direito adquirido por nascimento, por família, por tradição religiosa. O reino é para quem dá fruto. A herança é para quem vive uma fé que se manifesta em ações. E com isso, a gente chega na nossa parte final. O desafio continua. Ufa, que capítulo, né? A gente viu Jesus sendo aclamado rei, limpando o templo, cobrando uma fé com frutos e confrontando a liderança. E a verdade é que tudo isso não ficou lá no passado. Esse desafio de Mateus 21, ele está mais vivo do que nunca para nós hoje. Olha, é claro que o que a gente fez aqui foi passar pelos pontos principais, né? Mas tem muito mais profundidade nesse capítulo. Para quem quiser ir além, estudar versículo por versículo, com mais aplicações práticas, vale saber que o material completo deste estudo está lá na área de membros do Jesus Diário. Fica aí a dica para aprofundar. E para a gente fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar. Não é para causar peso, mas para uma reflexão bem honesta, sabe? Diante de Deus mesmo. Se a palavra diz que o reino é dado aos que produzem frutos, a pergunta é: quais frutos a nossa vida tem produzido para a glória dele? Que o Espírito Santo nos ajude a não só pensar nisso, mas a viver a resposta. Fiquem na paz.